Tô gravando aqui. Já tá gravando. Tá gravando já há 11 segundos. Oi, gente, eu tô aqui com a Babi Dewitt e a gente vai falar sobre K-pop, Hallyu e BTS, que é o que interessa. É isso aí, vamos lá. Vamos lá! Pode falar um pouquinho sobre o que é o Hallyu para as pessoas que estão em casa nesse momento. A Hallyu é como é chamada a onda coreana. Hallyu é literalmente tipo a onda, né? É essa onda de cultura coreana sendo exportada internacionalmente. A Hallyu, ela é... Vamos dizer que assim, que a ideia de exportar a cultura lá da Coreia, ela veio depois dos anos 80, talvez ali nos anos 90, com mais força, na verdade, porque ela já estava começando um pouco antes, porque a Coreia vinha de pós-guerra e, né, enfim, eles estavam tentando se reerguer de formas diferentes e encontraram na Hallyu, nessa divulgação da cultura deles, uma forma de ganhar dinheiro exportando cultura. O que é inteligentíssimo, né? O que é uma coisa muito bacana, na verdade. Eles começaram exportando a cultura deles pela própria Ásia, exportando os dramas, né, coreanos e tal, as novelas coreanas, filmes e tudo mais, e aí aos poucos também a música. Eles descobriram nos anos 90 com os grupos de K-pop, que os jovens gostavam daquilo, que eles podiam ganhar dinheiro com aquilo. E a gente fala, eles é o próprio governo. O próprio governo começou a patrocinar essas empresas e patrocinar essa exportação de cultura. E de lá pra cá, hoje em dia, a Hallyu é uma das coisas que é mais rentável pra Coreia, que foi o que ajudou a levantar a Coreia do pós-guerra, assim. Eu sei que você tem uma história com K-pop e eu vi algumas pessoas falando, e até mesmo você, sobre essa história do K-pop. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco mais. Eu conheci com as novelas coreanas. Eu tinha uma amiga que é muito fã de novela asiática, ela gostava de umas coisas muito diferentes e tal, de coisas de Bollywood e tal, e eu não tava muito acostumada, mas eu assisti uma coisa ou outra. E eu sou escritora já há muitos anos, e desde 2009 eu trabalho com isso profissionalmente. E os meus livros têm muito disso, do romance simplesinho, romance de pegar na mão e paz, sabe? Umas coisas mais... que tem muito a ver com as novelas coreanas, com as histórias das novelas. E essa amiga falou, é a sua cara, você vai adorar e tal, e né? Aí um dia eu fui assistir Boys Over Flowers. Que hoje a gente vê toda a problemática que tem, enfim, Sim. Não tem como. Mas na época que eu assisti, eu pensei, putz, que incrível, né? Maravilhoso. A gente ainda não discutiu, não debatia tantas coisas quanto hoje. Mas mesmo assim, tem uma história ali, tem um fundo de romance, uns diálogos muito bons e tudo mais, apesar da problemática. E eu me apaixonei por isso. Acho que pela inocência do romance, né? E daí eu fui procurar os grupos que estavam tocando as músicas, porque aí eu descobri que tinha um grupo que fazia a música da abertura, e aí eu descobri o SHINee que fazia a música lá e tal. E aí foi só... Porque você vai entrando num grupo de K-pop, você vê um MV, você entra em outro, e aí você entra em outro, e aí de repente você tá 3 dias sem dormir, sem comer, sem tomar banho, e você tá ali direto. Pá, e aí foi exatamente isso que aconteceu. Pulei lá do... Exato. Não, eu pulei direto pro Big Bang, eu fiquei completamente viciada. Fantastic Baby foi um dos primeiros MVs que eu vi nessa leva, e foi o que me chamou mais atenção. Foi quando eu olhei, tocando Fantastic Baby, aquele clipe todo muito louco, os caras dançando e cantando, e eu falei, putz, é isso que eu buscava a minha vida inteira, é como se tivesse acendido uma chama, assim, entende? Na vida, quando sua vida tá meio tipo, E aí tu acende uma chama, uma luz no fim a gente chama de luz no fim do túnel exatamente por isso. Porque, de repente, a vida mudou e aí os meus objetivos mudaram. Me ajudou a sair de depressões muito sérias, de problemas muito sérios. Até hoje ajuda. Hoje em dia, às vezes, cara, eu tenho dificuldade pra sair da cama, pra fazer alguns trabalhos ou pra me sentir animado ou empolgada pra alguma coisa. É a playlist que ajuda, sabe? É tipo, hoje vamos ouvir a playlist da SF9, vamos ouvir uma coisa diferente que eu gosto. E aí é isso que me dá motivação. E daí... Eu vejo muitas pessoas falando, o K-pop salvou minha vida. Quando é que ele se torna aquele espiritual, aquela salvação? Quando é que você acha que ele se torna isso? Eu acho que é justamente isso. Quando ele te dá, primeiro, objetivos diferentes. No meu caso, eu incluí o K-pop no meu trabalho. Então, os meus livros passaram a ter o K-pop também. Então, até com o lançamento do livro, né, o Manual de Sobrevivência... e outros também, que ali a temática, a Turma da Mônica, enfim, tudo isso acabou virando um objetivo, colocar o K-pop em todos os lugares possíveis. Eu comecei a trabalhar em eventos,
Eu já trabalhava com eventos de música antes, fiz eventos como Justin Bieber, eu fiz outros shows, e Rock in Rio e tal, mas eu me encontrei muito fazendo shows de K-pop, por ter essa cultura diferente, enfim, tratar com os idols é muito diferente de tratar com um artista americano ou de outros lugares, então eu realmente me encontrei nesse meio e foi me dando outros objetivos de vida, e pra mim isso foi muito forte. Foi do tipo, eu já tinha alguns objetivos que não estavam me animando tanto, e daí o K-pop veio e tipo, vamos dar uma renovada nisso. E aí, além disso, eu acho que por as músicas que são uma outra língua, eu não sei falar coreano, até hoje eu não consegui aprender, até porque eu comecei a gostar de K-pop mais tarde, eu tenho 32 anos, isso é uma coisa científica, depois de um tempo é mais difícil você aprender uma língua diferente. Então, por mais que eu estude, por mais que eu tente, entrar com uma outra língua no meu cérebro é muito complicado. E eu, que já sou uma pessoa sem foco total, eu sou completamente, o DDA é muito grande. Eu te entendo. Então, assim, pra aprender uma outra língua é muito complicado. Então, eu não entendo o que eles estão falando. Eu não sei do que é. Mas a gente sente o que é, entende? Então, assim, você sente a felicidade naquela música, você sente a emoção daquela música e aquilo dá uma renovada, sabe? Então, eu acho que se torna uma mudança e se torna uma felicidade interna quando isso acontece, assim. Quando foi que você parou pra pensar que o K-pop estava ganhando a indústria musical? Que finalmente ele estava realmente se fundando em algum lugar? Eu acho que foi após a Neo Hallyu, que a gente chama, né? 2012 pra cá. Inclusive o debut de grupos como o EXO, como o BAP, como o próprio BTS e tudo mais a partir de 2012 pra frente. Que a gente chama de Neo Hallyu justamente porque é como se fosse uma nova era, uma nova onda, onde as redes sociais estão muito mais presentes no Hallyu e no K-pop do que estavam antes, né? E você vê claramente a diferença dos grupos dos anos 2000, dos anos, né, ali dos anos 90 e tal, essas gerações de grupos diferentes. Então, pra mim foi nessa época da Neo Hallyu, com as redes sociais, que a gente começou a ter um boom muito maior. Inclusive pros artistas dos anos 2000, assim, do começo dos anos 2000. Então você tem os próprios brasileiros batendo votos, né, coisas de votação lá da Ásia. Tipo, uma votação da Malásia tá em primeiro lugar o Brasil. Então, tipo assim, uma votação de tipo, pra onde vai o 21 em 2012? Brasil ganhou. E aí você ficava tipo... Que fandom a gente tem no Brasil? É pequeno demais ainda. Mas a internet... Não, e fora isso, a internet faz essa revolução e fez essa revolução dentro do próprio K-pop. Você conecta as pessoas que estavam afastadas, você conecta num grupo e você descobre, putz, tem muita gente. E a gente não se tocava, porque os eventos eram muito espaçados, tudo era muito pequeno. E o Brasil é muito grande, então você tem toda um deslocamento da galera. E a internet fez essa junção. Então, os grupos que vieram com essa Neo Hallyu, eles já vieram com a internet a favor deles, né? O que os grupos antigos não tinham. Então, daí você vai ter um aumento muito grande da fama desses próprios grupos. O Psy vem em 2012 trazendo uma visibilidade muito grande pra música coreana, não exatamente ao K-pop. Ninguém virou fã de K-pop por conta do Psy. Não acredito que tenha grande número de pessoas que fizeram fandoms e fã-clubes pro Psy, daí não acredito que tenha acontecido isso, até porque o Psy não é idol, então ele não tem esse atrativo do idol pras pessoas, de lifestyle e estilo e coisa e tal, mas ele abriu os olhos pra uma língua diferente. Fez as pessoas ouvirem um treco estranho e falar, peraí, que é isso? Eu nunca ouvi essa língua antes. E aí você abre um pouco a mente das pessoas pra uma coisa diferente. Pensar, então é aquilo que nem o Psy era, né? Então porque você já tem um link com algo que já aconteceu, assim. Então o Psy foi meio que uma abertura pra isso. E daí, enfim, o BTS veio com uma estrutura de marketing absurda, com a Big Hit sabendo muito bem o que estava fazendo, querendo distribuir o BTS pelo mundo, o que foi diferente de outros grupos da mesma época, como o próprio EXO, ou depois as meninas do Twice, ou enfim, Red Velvet, ou enfim, vários outros grupos que lançaram, até o próprio BAP, grupos que tiveram ali um lançamento depois dos anos 2012 ali, que tinham o foco na Ásia. Aí você tem o BTS fazendo um foco, peraí, vamos fazer o foco fora da Ásia, vamos fazer sucesso nas Américas, vamos fazer sucesso no Brasil, e depois quando a gente voltar pra Coreia, a gente vai falar, olha só, a gente ganhou prêmio lá fora, respeitem a gente. O que foi de uma esperteza absurda, e na verdade, assim, não só esperto, mas era do interesse tanto do grupo quanto da empresa. A SM não tem esse interesse. Eles ganham muito dinheiro na Ásia. A JYP não tem esse interesse. A YG também não tinha esse interesse, tipo, né? Então, pra eles ganham muito dinheiro fazendo shows ali.
lotando Tokyo Domes ou fazendo outros shows muito incríveis, grandes, enquanto você tinha uma empresa pequena, tipo a Big Hit, pensando, peraí, como que eu vou lutar contra essa galera toda? É muito difícil. Vamos fazer esse outro esquema. E, enfim, acabaram realmente conseguindo uma exposição muito grande, né? Toda a parte de hip hop, de repente você tem um breakdown de... Como é que era o nome daquela dancinha que era muito popular nos anos 2000 e pouco? De piano fazia demais,